de volta com o Educador em Entrevista. Eu agradeço a presença aqui do Rubens Dias de Moraes. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores batataenses e a você, Luciano, os funcionários da Educadora. Há tempos que eu não venho aqui e agradeço a possibilidade de estar aqui falando com essa população da nossa querida cidade. Obrigado. Bom, nós vivemos um período aí, né, que a gente, em todas as mídias, o tempo inteiro, já há um bom tempo, vivemos falando de economia, desse período de crise, de horizontes para esse período, e é lógico que isso afeta todos os setores, segmentos, empresas, e a Jumil não está de fora disso, não é? É verdade. Olha, eu tenho perambulado por este país e principalmente pela nossa Batatais, e falando, conversando, andando dentro da fábrica, falando com os operários, colaboradores, enfim. Olha, tem sido uma luta permanente. Aliás, há algum tempo atrás, hoje ao entrar aqui na emissora, já me perguntaram da entrevista que eu havia feito alguns anos atrás, onde eu dizia, essa crise é apenas a ponta do iceberg. E isso há quase 3 anos atrás. E olha onde nós estamos chegando, e esse iceberg ainda não está todo à vista. Portanto, ainda vem mais problemas. E nós vamos precisar estar atentos, eu diria de mãos dadas, para atravessar esses períodos. E acreditar. Na verdade, a Jumil, por exemplo, está no rol das empresas que enfrentam dificuldades. Os nossos grandes concorrentes são empresas globais, as multinacionais. A John Deere, que é a maior do mundo, a Case New Holland, a segunda maior do mundo, a Valtra e a Massey Ferguson, que é a GCO, a terceira maior do mundo. São grandes grupos e outras independentes que têm tecnologia, têm capital no exterior a juros de 1% ao ano, 2% ao ano, e investem no Brasil. Tem rede de concessionária própria, tem uma grande atuação financeira, porque tem bancos próprios e tem produtos, já disse, com tecnologia. Então, vocês se lembram muito bem, Davi contra Golias. Esse é o nosso papel, é lutar com esses gigantes mundiais para sobreviver. Aí vem a crise brasileira. Não tem logística, a infraestrutura brasileira, conhecida por todos, vocês devem ter visto algumas semanas atrás, filas de milhares de carretas carregadas de soja sem poder transitar na BR-163 em direção ao porto de Miritituba, no norte do país, o famoso Arco Norte. Mas, enfim, taxas de juros altas, dificuldades, como eu já disse, de logística. Junte-se a isso, os financiamentos nunca se acasalam. Os planos safra é o único país grande produtor de soja, milho, feijão, algodão, açúcar, suco de laranja, carnes e etc., que realmente não tem um atendimento adequado, não tem plano de safra de 3, 4, 5 anos, um plano plurianual, onde as pessoas possam se planejar e se conduzirem dentro daquele sistema. Com o déficit público, as despesas de governo para atender o privilégio da ponta da pirâmide, que são os políticos que se beneficiam de roubalheiras, ladruagem e corrupção, as grandes empresas que ajudaram nessa corrupção, os 14 salários ao ano, os cartões corporativos, as aposentadorias integrais, não trabalham, o auxílio moradia, o auxílio paletó, passagens aéreas, automóveis, auxílio gabinete, enfim. O resto dos brasileiros, 200 milhões, não estão nessa categoria. E nem as nossas empresas, não somos empreiteiros, os grandes empreiteiros, portanto, não nos beneficiamos da corrupção. Nós temos é que trabalhar, nós e vocês todos. E o que é lamentável nisso tudo, que não há recurso para sair os financiamentos na hora certa, portanto, a pessoa não pode se apropriar daqueles valores para se planejar e produzir, mas produz. O
O brasileiro é uma coisa espantosa. Quando perde a lavoura, não há seguro catástrofe. Há 3 anos atrás, os Estados Unidos perderam 100 milhões de toneladas de grãos em uma safra. O Tesouro Americano cobriu tudo. O agricultor americano não perdeu um centavo. Aqui no Brasil, o suicídio é o melhor caminho. Ou não pagar as contas e fugir para o Paraguai, não na fronteira, que lá estão explodindo cofres e com muitos dólares. Mas, enfim, o Brasil é uma pena. E ainda esta incerteza política, que a cada noite você dorme, acorda no outro dia com uma outra denúncia, relatando pessoas, figuras políticas de alto nível, em quem a gente pensava que pudesse confiar. Não se pode confiar em ninguém. Portanto, sobram para nós as incertezas de investimentos, de recursos a juros mais baixos. Agora que a inflação está caindo, os juros poderão cair, mas tudo isso a médio e longo prazo. Isto é, o Brasil, desde que eu me conheço por gente e canto o hino nacional, é o país do futuro, não é o país do hoje. E o país do futuro é difícil pensar no futuro, porque para chegar ao futuro nós temos que viver hoje. O dia a dia para nós é muito importante. São sempre ações, né, Rubinho, imediatistas, né, pontuais, muitas vezes até políticas, e que não têm durabilidade. Né? A gente acaba vendo isso. Né? Você tem um período de boom, de expansão, mas muitas vezes até irresponsável, com linha de crédito sem fim, mas que não consolida uma estrutura. Perfeitamente. Olha, é uma pena eu dizer isso, que o agronegócio, a agricultura, a pecuária, é o melhor negócio do Brasil. Não fora esse, a perda da balança comercial brasileira seria desastrosa todos os anos. Só através do agronegócio que o Brasil tem superávit. Mas, enfim, lá e aqui tem problemas. E os nossos problemas, quando a soja esteve a R$ 80 a saca, e isso foi no ano passado, o agricultor pagava suas contas, investia, comprava mais máquinas e buscava, como empreendedor, a fazer daquilo o seu melhor negócio. A saca de soja esteve a R$ 52, R$ 53, quando o dólar caiu a 3,05, 3,07, 3,08. Hoje está melhor um pouquinho, está a 58, 59. Não há quem aguente. Mas o país é essa instabilidade, né? Parece uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora está no meio, outra hora está lá embaixo e parado. Quando não tem investimento, está parado. E não há investimento. Mas, enfim, nós temos que atravessar esse período. E o objetivo dessa entrevista que vocês me concederam, essa gentileza, é conversar com as famílias batatanhas, é conversar com batatais e dizer a batatais: abracem as famílias que trabalham na Jumil, abracem os funcionários da Jumil. Essa empresa este ano está cumprindo 81 anos de vida. Ela foi fundada em 1936, atravessou os resquícios da Primeira Guerra Mundial, mas estava viva já na Segunda Guerra Mundial. Atravessou ditaduras, Getúlio Vargas, atravessou regimes militares, golpe militar em 64, atravessou todos os planos econômicos que houveram neste país, até chegar ao Plano Real. Olha, pulamos a era do Jango, pulamos a era do General Figueiredo, que veio a Batatais, pulamos toda essa parafernália política que já aconteceu neste país. Em 84 pedimos concordata. E em 72 para 73, eu fui eleito prefeito dessa cidade. Já tinha sido antes presidente da Câmara, vereador. E na época que eu fui vereador, não havia salário para vereador, era de graça. E que prazer trabalhar para essa cidade. Enfim, a família Moraes, meu pai e tios, principalmente tio Justino, que era um gênio. Tio Erval é o único dos irmãos que está vivo hoje, com 95 anos.
esta empresa constituída naquele período, o que aconteceu? Milhares de batataenses passaram pela Jumil. Não só passaram, como deixaram raízes dentro da Jumil. Ali passaram avós, pais, filhos que estão trabalhando lá, netos que estão trabalhando e pais que trabalham hoje, têm filhos trabalhando, enfim, tem familiares, tem amigos, tem vizinhos. Eu acabei de chegar aqui na educadora, olha, eu trabalhei na Jumil por 2 vezes, meu tio trabalha lá, meu sobrinho, meu primo, enfim. A empresa cresceu e fez a sua parte para a cidade crescer. Batatais cresceu também, o comércio local. Veja, eu fico vaidoso e orgulhoso quando vejo que diversos ex-funcionários da Jumil construíram o seu próprio negócio, suas próprias fábricas, empresas, comércios, oficinas que deram e dão emprego a centenas de funcionários batataenses. Ora, contribuíram para o aumento da arrecadação de tributos para a municipalidade, construíram, participaram da política, participaram da vida cidadã dessa nossa querida cidade. Então, Batatais, Jumil, é uma integração, é um cordão umbilical. Nós somos Batatais e Batatais também é Jumil. E qual é a minha finalidade? É dizer a vocês, há poucos dias tivemos uma assembleia dos funcionários, muito bem conduzida pelo Sindicato de Metalúrgicos, a quem nós respeitamos, sem dúvida nenhuma, defende os trabalhadores, mas parece que aqui em Batatais há uma discussão um pouco mais politizada. Não pode ser nós contra eles, e nem eles contra nós. Não há colaboradores, funcionários sem empresários. Não há empresários sem colaboradores ou funcionários. Enfim, e esta assembleia promovida para ver se entrava em greve ou não, porque os atrasos dos adiantamentos salariais, vales e salários estavam sendo repetidos, mas nunca foram deixados de pagar. E aí, na assembleia, eu disse ao pessoal, olha, eu vim aqui para dizer a vocês o seguinte, vou mostrar 2 desenhos em 2 cartões enormes. Um era um triângulo, e eu estou falando nesse triângulo hoje. A ponta do triângulo, o vértice da ponta, um F, e a base, os 2 outros 2 Fs. Primeiro F, funcionários. Segundo F, fornecedores. E aqui em Batatais nós temos fornecedores. E o terceiro F, fregueses. Se uma perna do triângulo falhar, desmonta o triângulo. Esse é o primeiro ensinamento básico. E o segundo cartaz, eu mostrei uma chave enorme. Se vocês entrarem em greve, a chave da empresa está aqui, na mão de vocês. Ela vai fechar, não vai abrir, que é uma perna do triângulo. E disse a eles, todos os recursos que entrarem têm que ser divididos, mas a preferência é a ponta do triângulo, é o primeiro F, são os funcionários, depois os fornecedores. Foi uma luta, mas votaram a favor a volta ao trabalho. Você coloca um ponto muito importante do Brasil, que é, muitas vezes, oferecer o crédito ou financiamento no período errado. Não é? E o que acaba atrapalhando não só, né, o agricultor, como também a empresa que depende desse financiamento para oferecer o seu maquinário de uma maneira mais atrativa. Sem dúvida. As coisas não se casam aqui. Os casamentos acontecem entre os seres humanos, mas o encontro das necessidades e a solução financeira, em termos de financiamentos do agronegócio, eles não são fáceis. E todo problema político influencia uma decisão. E o Congresso Nacional é um jogo desconhecido em benefício de cada um, de cada deputado, de cada senador e executivos. Na verdade, o sistema é lamentável. Mas nós vivemos dentro dele há muitos anos. Eu confesso a vocês que eu estou calejado. Então, a dor que se passa é de lutar
contra essa classe de privilegiados que não veem o país como um todo. Não é a Jumil, é o brasileiro que está sendo abandonado pela falta de condições para atender a saúde, a educação, a segurança, o bem-estar, não é? Dar tranquilidade às famílias. Imagina o desemprego que está superando 13 milhões e 500 mil trabalhadores de carteira assinada. Nós não sabemos quantos estão fora do trabalho que não têm carteira assinada. E isto motiva absurdamente a violência, a insegurança, o desequilíbrio social. Cai a arrecadação de tributos, as municipalidades não podem fazer muito, embora tenham que reduzir, tem que reduzir gasto, tem que melhorar a gestão, para poder equilibrar um pouco mais. E as empresas, as indústrias, o comércio, as empresas de serviços, os profissionais, tudo isso tem que contribuir para o equilíbrio da sociedade. Eu me lembro, quando eu fui candidato a prefeito, e diziam, e muitos anos depois, diziam que se eu ganhasse a eleição, eu não ia querer que outras indústrias se instalassem em Batatais. Isso faz parte da história política. Luciano, você não havia nascido ainda, não se lembra disso exato, vocês não haviam nascido, que estão aqui no estúdio. Mas, enfim, onde já se vê, hoje tem tanta indústria em Batatais, e que maravilha, porque até a Jumil atrai outras indústrias de fornecedores que participam do mesmo processo e podem fornecer componentes. É assim como nós temos fornecedores terceirizados dentro de Batatais, contribuindo para o desenvolvimento. Mas olha, realmente é uma coisa espantosa o desencontro de recursos de acordo com as necessidades. E nós mesmos vamos às feiras agrícolas ao redor do país, entre as propostas de financiamento, não é uma venda, é uma proposta. Demora até 120 dias para fazer o círculo final, quando não desistem no caminho. Mas esse é o Brasil que todos conhecem. Nada dá certo, a não ser nós, os brasileiros. Rubem, a gente tem uma questão que não foge à regra, né? A gente tem visto isso no país, no estado e no município, a gente vê ainda mais claramente, que é a questão da boataria, né? Como é que isso ajuda, atrapalha, interfere nesse momento que a informação é fundamental? É interessante, essa é uma boa pergunta, Luciano, ela pega por dentro. E eu vou externar por fora aquilo que passa por aqui. Nas entrevistas que eu fiz às emissoras de rádio e a conversa com os funcionários, que é fundamental para mim, estar em contato com eles, seja na Assembleia, seja um a um. Depois da Assembleia eu visitei a fábrica, só não vi, não me contatei, não cumprimentei aqueles que eu não vi. Mas falando, olhando nos olhos, falando a verdade, para isso que eu estou aqui hoje. Esse negócio de boato, disse que e notícias, elas correm de todas as maneiras, como as pessoas querem e gostam. E o legal é olhar nos olhos e dizer, estou falando a verdade. Isso é fundamental, porque não há como gaguejar. Políticos, vocês já perceberam como mente? Como falam em verdade? E eu vou dizer a verdade. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos atrasando os salários, os vales de salários, mas sempre honrando. E isto tudo nos leva a falar às famílias, aos batataenses, ao comércio. Seguinte recado: nós acreditamos na empresa, nos produtos que temos e nos colaboradores. Eles precisam acreditar que nós estamos juntos. É uma canoa, um barco, onde todos fazem parte dele. Se todos nós tirarmos uma água que entra com a latinha, o barco não vai afundar. Porque todos estamos participando da mesma dificuldade. Nós atrasamos o salário para eles, para os funcionários, para vocês, mas eu não recebo, só vou receber quando as coisas se normalizarem. Nosso patrimônio pessoal, isto é fundamental, está garantindo as dívidas grandes da empresa.
fizemos uma fábrica nova, no melhor ambiente de trabalho. Eu convido vocês, aliás, muitas esposas de funcionários e filhos visitaram a fábrica nova para ver o ambiente de trabalho em que cada um passa a maior parte da sua vida, ou pelo menos um terço. Um terço da sua vida é passado dentro das instalações da Jumil. E esta fábrica nova, eu confesso a vocês, os banheiros, os sanitários, são tão espetaculares para o uso pessoal de cada um, que nós temos uma frasezinha assim: banheiro limpo é aquele que não se suja. Então não é preciso limpar, é para o uso deles. Eu não vou lá, o meu trabalho ainda está aqui na fábrica velha. E, por sinal, está sendo vendida a área, para um pouco mais de um terço, foi negociado com a Transface, a empresa que nos serve há muitos anos, é uma transportadora de respeito, é uma gente lutadora, brava, que quer vencer, e vão colocar suas instalações aqui desta área. Uma logística extraordinária, e até dou os parabéns. Eles estão felizes pela compra e nós pela venda. A empresa tem que desmobilizar. O negócio dela não é ter bens, o negócio é produzir. Ora, então, não há boatos. Se falam em recuperação judicial, antiga concordata, eu acredito que se cada um tirar a água com a canequinha, nós vamos atravessar. O período é difícil. Agora mesmo, de manhã, hoje, estão sendo feitas reuniões com os trabalhadores para dizer a eles: vamos fazer uma redução de jornada. É uma redução de salário momentâneo? É. Por quê? Porque as propostas que nós temos, até virarem pedido, nós não podemos transformar em dinheiro. Só podemos transformar em dinheiro quando tiver a máquina pronta. E aí a perna do triângulo, lembrem-se, o F, que é o fornecedor, o F de cima, e mais importante, que é realmente o funcionário, para atender o terceiro F, que é o freguês. Aí vira dinheiro, uma duplicata, ou recebimento do financiamento, que ainda demora 60 dias. Mas o documento do banco financiador vira dinheiro. Então, é um giro, é uma roda viva, não precisa fazer boato. A empresa não vai fechar as portas, a empresa não pretende pedir recuperação judicial. Nós, os familiares, que somos os gestores principais, Rubens Moraes, Fabrício Rosa de Moraes, Patrícia Rosa de Moraes, Zeca Rodrigues, Carlito Rodrigues, Família Rodrigues, os outros acionistas e a gestão profissional estão todos dedicados ao trabalho e à luta, se sacrificando para vencer as dificuldades. Não somos só nós. Mas nós precisamos voltar os olhos para dentro de casa, tirar água todo dia. Nada de boato, nada que diz de conversa de esquina. Se alguém tiver alguma dúvida, falem comigo. Eu estou às ordens para responder a qualquer pergunta e questionamento. O que nós queremos na história de Batatais é continuar participando da economia local, do equilíbrio socioeconômico e crescer. Batatais, Jumil, era regional, estadual, nacional, hoje é internacional. Nós exportamos para mais de 30 países. Ora, é uma empresa, é uma marca forte. Se o freguês acredita, os funcionários, os fornecedores também acreditam. O mercado é o dono deste negócio. Portanto, a luta é contínua, não tem nada fácil, mas nós vamos continuar lutando. Nós vamos subir os degraus desta escadaria, ainda que seja de joelho e em cima de grão de milho. Mas vamos subir. Isso é certeza absoluta. O Cristiano, eu quero aproveitar essa pergunta dele aqui, porque também cai no campo dos boatos aí, né? Ele pergunta se há previsão de contratações, porque direto a gente vê nas redes sociais, né? Algum anúncio de contratação que muitas vezes não é nem oficial, né? Como é que se procede a contratação na Jumil, Rubinho? E o perfil disso nesse momento? Eventualmente, vejam vocês, nós estamos falando em crise que demanda desemprego. E o Cristiano, muito obrigado, faz uma pergunta sobre contratação. Isso é que é acreditar. Isso me deixa feliz, me sacode, porque eu quero contratar 200, 300 funcionários.
Eventualmente surge alguma discussão, boato ou notícia de contratação. Pode ser algum tema específico, algum soldador especializado, alguém que tenha um conhecimento mais produtivo nessas máquinas operatrizes altamente modernas hoje, computadorizadas e tudo mais, que eventualmente pode deixar a empresa. E isso, então, veio alguém para suprir. Mas, neste caso, é dirigir-se ao RH e solicitar, apresentar currículo e aguardar uma oportunidade que, se Deus quiser, vai surgir. Não é por demissão de alguém, é por aumento do quadro de produção. É isso que nos interessa. A gente falava dessa sua conversa com os funcionários, como é que foi a recepção disso dentro da Jumil e as respostas que você teve a esse posicionamento. É interessante, Luciano, nos intervalos a gente vai pensando e voltando à memória, né? Curta, pouco tempo. Depois da Assembleia, eu já comentei parcialmente, o gesto era de me receberem muito bem, de me verem com olhos de quem está implicado, está com eles. Um bom dia, uma saudação com a mão e a fisionomia boa, alegre, de reconhecimento desta luta. Outros que eu não conseguia ver a fisionomia estavam com máscara, protegendo a respiração e óculos, porque na rebarba, mas o gesto com a mão era de simpatia. E isso é fundamental, porque o ser humano, quando ele se entrelaça, quando ele se abraça, ele vai em frente. E lá eu tive dois momentos interessantes. Eu vou até ler, porque é difícil guardar o nome, vocês me desculpem. O Emerson Salgado já tem 23 anos de Jumil. E ele formou-se, trabalhando lá dentro, em engenheiro mecânico. E ele é filho da Fiica, a mãe dele, lamentavelmente, faleceu há 4 anos atrás, eu não sabia. E a Fiica era a filha do administrador da fazenda Pimenta, que era do seu Antônio de Pádua Cardoso, pai do Tonhão. Olha que coisa fantástica. Eu passei a adolescência indo lá. A gente ia lá, pescava, andava a cavalo. Adolescentes gostavam da vida do campo. E o seu Antônio de Pádua Cardoso foi quem trouxe as primeiras sementes de soja para o município de Batatais. Incrível como a gente faz parte da história, né? Sem dúvida. E depois ele veio me abraçar, por quê? Ele tem casa própria, carro próprio e uma vida dentro da empresa, né? E aquilo me deixou realmente feliz. Depois, andando em outra área, veio o João Roberto Tostes, na fundição. 25 anos trabalha na Jumil. Mesma coisa, casa própria. A filha, Vanessa, trabalha na engenharia. Então, quando você vai encontrando essas reações, é um reconhecimento do quanto a Jumil foi importante, é importante e vai ser importante na vida das pessoas e da família batataense. Aí é o motivo de nós falarmos olhando nos olhos e dizer deles também. Não são apenas os meus sentimentos, a minha percepção. A percepção é daquelas pessoas. Interessante que na Assembleia eu fiz uma pergunta. Alguém aqui tem dúvida se o dinheiro que nós acionistas, às vezes vendendo bens, como vendemos uma fazenda no Mato Grosso, nós estamos pondo o dinheiro no bolso e não estamos pagando? Levantaram na Assembleia. Eu tenho dúvida. A pessoa corajosa. Muitos pensam, têm dúvida, mas não falam. E eu tive a oportunidade de dizer o que estou dizendo agora. Esse dinheiro está indo para os bancos, na dívida de emissão de títulos para garantir a continuidade da empresa. O comprador já paga o banco, não vem nem para a nossa conta. Isto é, isso é acreditar na empresa, isso é acreditar na Jumil, isso é acreditar no futuro. Mas o mais importante disso tudo é aquela percepção que as pessoas acreditam também na Jumil e agradecem o fato de trabalhar e estar trabalhando lá. Isso é fundamental.
A Denise Souza, ela me mandou um documento, é difícil, não dá para ler. Eu até mandei plastificar. 1984, eu pedi concordata da Juil, nós éramos 1.000 funcionários. Eu tive que demitir 500 funcionários. E antes disso, em cima de um tambor, meu pai já havia falecido, meu tio Justino estava em câncer terminal, e eu falava para os 1.000 funcionários, eu não estou com a mala nas costas e não vou embora não, vou ficar aqui ao lado de vocês. Seja o que Deus quiser, mas nós vamos continuar trabalhando juntos. E hoje é a mesma coisa, nós não pedimos, não estamos pedindo, né, a ex-concordata, que hoje é recuperação judicial, estamos ao lado de vocês, estamos juntos. E a Denise, ela trouxe para mim, em 1986, era o pagamento da última parcela da concordata, eram 2 anos de prazo. E o pessoal estava com o salário atrasado, nós tínhamos que pagar, senão ia à falência. Não estava pagando o salário, queria entrar em greve. E nós mandamos um bilhete para não entrar em greve, porque nós tínhamos certeza que nós íamos, pagando a concordata, nós íamos vencer. E ela me entregou esse documento. 1986. Quantos anos, Luciano? Já está para 21, 31 anos. Aí. Você já pensou? O tempo. Então a história ajuda 31. a gente a vencer dificuldades. E eles são gratificados. E nós também. Como é bom trabalhar em uma família que é chamada de família Juil. Sem dúvida. E, Rubinho, a gente tem aí também uma questão do horizonte sempre, né, anual de negócios, que é a AgriShow, né, que muitas vezes não se fecha tantos negócios assim, mas também é uma vitrine, né, e essa participação é vital. Como é que está a participação da Jumil nesse ano? Olha, essa pergunta, todos os anos me fazem, como será e como vai ser. Nós estamos num momento de preços de soja e milho muito ruins, muito baixos. O ano passado foi um fracasso o setor sucroalcooleiro na AgriShow. Os grãos empataram. Nas propostas de financiamento, não são vendas efetivamente fechadas para você já produzir e faturar. E este ano, eu acredito que os grãos podem crescer um pouco, mas não sei não, devido a esse asfixia de preço na soja e milho. Mas nós temos expectativas boas na pecuária. O leite melhorou e assim por diante. E a Jumil tem produtos, eu gostei da sua pergunta, que nós vamos estar, e aliás, eu vou tocar num tema que é espinha dorsal para mim. Nós vamos lançar na AgriShow uma forrageira para fazer silagem de uma linha com um sistema que é único no mundo. Só as autopropelidas, que custam R$1,5 milhão e são importadas, é que tem. Chama-se cracker. É para cortar o milho com fibra longa e triturar o milho para aumentar a produtividade do leite e reduzir o custo dos ingredientes da ração que vão no trato animal. Vocês vão conhecer. E também um J-Mix, que é um vagão misturador, ração total, que está sendo um sucesso no mercado dos produtores de leite, que querem aumentar a produtividade e diminuir custos em ração. Um lançamento extraordinário, além de uma máquina de hortaliças que nós estamos exportando, adivinhem para onde? Para os Estados Unidos. Nunca imaginávamos, sonhávamos em exportar uma máquina de plantar cebola, cenoura, coentro, salsinha, pimenta, pimentão, tomate, beterraba e outros legumes, exportar para os Estados Unidos. A Jumil é o único fabricante das 3 Américas, Canadá, Estados Unidos, América Central, América do Sul. A Jumil é a única e é brasileira. E eu convido vocês, visitando o AgriShow, tomarem conhecimento desses produtos. Eu acredito que nós vamos despertar um mercado que desconhece esse potencial que nós vamos apresentar no AgriShow. Produtos de alta tecnologia, produtos
médios, para todas as categorias de produtores. A pecuária hoje é o nosso maior alvo, sem deixar de cuidar do plantio de grãos. E por falar nisso, Luciano, eu acho fundamental, diversos produtores agrícolas já compraram máquinas e compram de outros fabricantes de outras regiões. Respeito, entendo que às vezes a gente comete erros, não dá devida atenção e desde já, reconhecendo, olhando nos olhos de vocês, não é uma acusação e uma cobrança. Eu os convido a visitar a fábrica nova. Ali é um ambiente que eu sempre quis levar os batataenses e os agricultores da região para conhecer. Porque esta fábrica, unidade antiga, ela tinha tanto ida e vinda e áreas realmente que não impactavam. E hoje, com essa fábrica maravilhosa que nos levou a fazer um endividamento muito alto, não só nas instalações, como em maquinário de produção moderníssimo, com instrumentos que possibilitam alta qualidade, mesmo assim a gente erra. Eu diria, deixamos de dar a devida atenção a muitos agricultores batataenses. Mas hoje eu venho aqui com humildade dizer o seguinte: deem preferência aos produtos da Jumil. A cada produto que vocês comprarem, pode ser um emprego a mais e pode ser que não haja um desempregado a mais. Eu acho isso fundamental. Se tiverem dúvida, falem com a gente. Venham conhecer profundamente os produtos. Nós somos de casa. Nós não vamos deixar de dar atenção a vocês nunca, no pós-venda, na garantia e na melhoria dos produtos. Vocês podem nos ajudar. Nós saímos daqui para o exterior, mas ao mesmo tempo, essa é a nossa casa. Então eu quero abraçá-los e pedir a vocês, se cometemos alguns erros, que nos perdoem. A intenção é a melhor possível. Deem preferência aos produtos da Jumil. A gente falava a respeito exatamente disso, né, do prestígio ao produto local, da importância disso, até porque, além de tudo, né, o produto local gera impostos, empregos, movimenta a economia da cidade e, de fato, sem a produção local, a cidade para. Olha, Luciano, você, em poucos segundos, eu diria, você escreveu um livro, porque, na verdade, a economia local, ela é a mola que sustenta todo o processo e o equilíbrio socioeconômico da cidade, em todos os sentidos. Quando eu comecei dizendo, abracem a Jumil, abracem os funcionários da Jumil, eu estou dando também um recado ao comércio local em dois sentidos, duas direções muito importantes. Primeiro, a padaria, a farmácia, os que alugam os imóveis, terem um pouco de paciência com os funcionários da empresa. E eu prometi a eles na Assembleia que eu ia fazer as entrevistas, ia dizer isso a Batatais. E, ao mesmo tempo, a outra ponta, olha, fundamental, consumir os produtos de Batatais. Porque eu falo da Jumil, mas eu falo de todas as empresas batatais, do comércio local, porque com isto nós damos sustentabilidade a todo esse potencial de equilíbrio. E não há outra maneira. Nós vamos transferir para outras cidades uma riqueza, por menor que seja, é riqueza, porque é de grão em grão que se enche o papo. E nós precisamos manter o equilíbrio socioeconômico de Batatais, porque as dificuldades não pararam ainda, elas vão continuar. Quanto mais nós contribuirmos, gastarmos aqui, e aí também vai o recado do meio. Eu disse duas pontas, que é o pessoal da Jumil abraçarem e vocês abraçarem o comércio, agora vem o meio. O comércio também precisa abraçar o consumidor batataense, fazer campanhas, fazer promoções, diminuir a margem de lucro. Nós estamos fazendo na Jumil, fazendo uma política comercial para vender mais. Não importa, não é vender ganhando pouco, ganhando muito, não vai pagar a conta. É vender muito ganhando pouco que paga todo mundo. Então, fundamentalmente, eu acho que é um equilíbrio, é uma balança que não é só de dois pratos. É engraçado, mas é uma figura que eu não conheço, uma balança com mais de dois pratos. Mas eu conheço o balanço
do equilíbrio socioeconômico de qualquer empreendimento. E Batatais é um grande empreendimento, é uma sociedade que precisa de equilíbrio. Eu sei que nós estamos chegando ao final, Luciano, do nosso programa. Eu vou dizer a vocês o seguinte: eu sou um trabalhador, eu sou um lutador. Eu disse a vocês o que eu disse até agora. Esses boatos estão se transformando em realidade. E é como um diagnóstico do nosso corpo. Nós sentimos alguns sintomas, vamos ao médico, é exame de laboratório, é exame de imagem, é sintoma, está aqui o diagnóstico, vamos fazer o tratamento. Nós da Jumil estamos nos cuidando para curar essa crise que é a nossa grande ferida e superar as dificuldades com muita fé, com muita força. Por quê? Nós acreditamos e eu acredito em vocês também. Maravilha. Rubinho, aqui para encerrar, o recado da Francisca, que diz que sente muito carinho do período que você era prefeito, e o Janderson, aqui o Jajá, né, colocando que o período de estabilidade, de crise, né, acaba passando, e com ele a gente acaba aprimorando aí as maneiras de se sobressair nas vendas e aprimorando inclusive a gestão. Muito bem, eu agradeço essa interferência e essa confiança. De fato, eu trouxe muita experiência do passado na política, porque eu me aproximava muito dos batataenses. E agora eu estou me aproximando, nunca fugi daqui. Sempre em Batatais, a Jumil, crescendo, progredindo, trazendo orgulho, porque leva Batatais para o mundo. E os funcionários da Jumil produzem máquinas que saem de Batatais para o mundo. Tenha uma boa tarde e obrigado pela atenção. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, eu recebo aqui a Érica, a gente fala a respeito de vacinação. De volta com o Educador Entrevista, o tema agora é vacinação. Converso com a Érica. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês, o convite, né, para divulgarmos as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Érica, agora o tema é gripe, gripe e gripe, né? Como é que está a questão da vacinação e mais do que isso, né? Como é que funciona esse período, né? Essa escala de vacinação com cada público-alvo? É importante a população se organizar realmente com as etapas. Esse ano foi um ano bem diferente. A vacina começou praticamente quase que um mês antes do que ela começa. Nós começamos na semana passada, fazendo os idosos, e é uma vacina que a gente só recebia depois do dia 21 de abril. A gente recebia essa vacina normalmente no último final de semana de abril, que fazíamos o sábado, e se estendia para o mês de maio todo. Então, ela foi adiantada 4 semanas. Teve um atrasozinho da entrega, mas nós fizemos na primeira semana profissionais da saúde e idoso. Estamos entrando nas crianças, essa semana que nós estamos, são crianças gestantes, as puérperas, que são as mães que tiveram bebê até 40 dias. E vamos entrar na semana que vem com os crônicos e na sequência com os profissionais, os professores, que esse ano foi incluído, e junto com esses professores a gente vai ter o pessoal do sistema penitenciário. O sistema carcerário, ele sempre é compreendido, então é importante a população entender o seguinte: Batatais não tem penitenciária, a Fundação Casa não entra como penitenciária. Como a gente normalmente recebe um quantitativo que dá para a gente fazer nessa época, nós fazemos o pessoal da cadeia, que agora não temos mais cadeia, né? Então a gente só tem o pessoal que trabalha nas penitenciárias que residem em Batatais, e os da Fundação Casa, que provavelmente vai ser liberada nessa semana também. Eu peço que os professores, que não deixem para a época dele ser professor. O professor, ele é idoso, ele é portador de doença crônica, ele é profissional da saúde às vezes, então ele deixa tudo para aquela semana. Então a pessoa tem que se auto-identificar. O que eu sou? Eu tenho a possibilidade de receber a vacina de gripe? Eu me enquadro em alguma dessas faixas etárias? Eu sei de muitas pessoas que são profissionais da saúde, não tomaram vacina na semana passada, então vão nessa semana que tem criança, gestante. Então, assim, tumultua o serviço? Tumultua. Porque se todo mundo fizesse no seu período, diminuiria o fluxo no posto. E também, Luciana, uma coisa muito importante: esse ano não tem divulgação, ninguém morreu de H1N1, né? Aqui em Batatais nós não tivemos óbito, o Estado está bem silencioso, também não está tendo grandes divulgações na mídia nacional, então ninguém procura para tomar vacina.
A gente tem falado da vacina, fala, nossa, mas já começou, nossa, vocês já estão fazendo. A população não está nem sabendo, porque não morreu ninguém. Então, ainda eu estou fazendo a vacina de acamado do centro da cidade, do Santo Antônio e do Riachuelo. E hoje de manhã, 2 pessoas me questionaram, é a vacina da febre amarela que você veio fazer? Eu falei, não, a febre amarela eu não faço em casa, eu faço domiciliar para paciente acamado. Eu vim vacinar a sua mãe, eu não vim vacinar você. Você está, por acaso, recebendo a vacina porque é a cuidadora direta do acamado. Então, eu não faço vacina de febre amarela no domicílio, a gente faz vacina de acamado. O que é o acamado? Aquele paciente que fica diretamente na cama, no máximo vai para a cadeira de banho ou para a cadeira de roda. Então, se a gente fizer as etapas corretamente, eu não consigo fazer acamado que é idoso numa semana só. Então, por isso que eu já estou na 2ª semana fazendo acamado também. Porque eu não tenho só o idoso que é acamado. Eu tenho uma moça de 40 anos que teve um derrame e ela não é idoso. Ela deveria entrar na semana que vem, sim, nos crônicos. Mas o que acontece? Como o acamado ele demora muito mais tempo, a gente vai fazendo... Eu não faço acamado em uma semana, a gente demora um mês para fazer todos os acamados da cidade, né? E ainda as outras unidades básicas, que são Vila Lopes, Vila Lídias, nos extremos da cidade, não sou eu que faço a vacina. É a enfermeira própria do seu próprio posto de saúde que faz a vacinação desses bairros. Então, a gente pede que a população fale, mas eu não tenho como levar meu pai. Mas, às vezes, leva o pai no médico, não precisa tirar o pai do carro, deixa lá na porta do posto, a gente vai até no carro e aplica a vacina. Hoje eu fui fazer um acamado, que foi solicitado, eu cheguei lá, ele não está em casa. Como que um acamado não está em casa? Ele não está em casa porque ele fica uma semana em cada família. Então, se ele entra no carro para ser transportado para ir para a casa de um filho, que é o cuidador, ótimo. No caminho, vocês passem no posto de saúde que a gente aplica a vacina. Então, assim, é uma via de 2 mãos, sabe, Luciana? A gente está se dispondo a fazer a aplicação, a gente fechou um horário da sala de vacina para funcionar sem problemas, que é das 8h30 às 4h. Por que desse horário, Érica? Porque o funcionário não faz só vacina. É lógico que o funcionário da sala de vacina faz vacina sim, só que nessa época do ano tumultua mais, porque a gente não pode mais fazer vacina sem o cartão SUS. Isso está gerando um outro problema, porque desde 2006 que a cidade é usuária do cartão nacional do SUS. 2006, nós temos 11 anos que a gente usa o cartão SUS para fazer qualquer atendimento. Mas nós temos aquela população que não usa o SUS, que usa o convênio, ou que usa o convênio do IANSP, que é do Estado, ou que usa os outros convênios privados. E só toma vacina de gripe e não faz o cartão SUS. Aí a gente não consegue aplicar a vacina, porque agora o sistema ele tem que ser informatizado, a gente tem que alimentar o sistema. Esse sistema começou a ser cobrado em 2015, a obrigatoriedade do cartão SUS. Nós treinamos todas as salas de vacina, porque ainda a gente tinha uma luta com a população que vinha, e a pessoa falava assim, mas eu vou negar a vacina. Então a da sala de vacina era flexível, fazia a vacina e a pessoa se comprometia em depois fazer o cartão e nunca fazia esse tal desse cartão. Então, 2015 foi um ensaio, no final de 2015 outro ensaio. O ano passado nós perdemos muita meta vacinal, porque o município aplicou dose, só que o sistema não era alimentado adequadamente. E nós ficamos com um buraco muito grande, porque a população não tem o cartão. Então, é importante que a população se conscientize. O cartão SUS é uma identificação, e isso é um caminhar. Deixa eu explicar para vocês. Quando a pessoa nasce, ela recebe uma certidão de nascimento. Já existe um protótipo, um começo. A certidão de nascimento, ela sai com um número, que provavelmente vai ser o CPF daquela pessoa e que vai gerar o cartão SUS daquela pessoa. É um número único. Não ainda foi oficialmente estabelecido, é uma coisa gradativa. Neste momento, a gente tem todo mundo tirando seu cartão SUS. Estima-se que daqui a uns 5 anos, lá para 2020, 2021, vamos pôr 2025, a população já nasça com sua identificação de CPF, de RG, com seu número de registro, com seu cartão SUS. Por quê? Um número só. Ele já tem que fazer um documento que é oficial, que é o do cartório. E aí, já vem com esse número. A gente não utiliza esse número ainda porque estamos em transformação. A informatização ela é lenta e até o próprio treinamento do pessoal. Então, é uma visão futurística que o pessoal tem que se acostumar. A gente precisa da máquina. Embora, quando a gente tem problema com a máquina, com o computador, a gente fica um pouco perdido. A gente está sem computador. É uma facilidade, mas é também uma dificuldade. Quando ela quebra e não tem problema, tem algum problema, a gente fica um pouco perdido.
mas é a linha que nós vamos seguir. Então, indispensavelmente, precisamos do cartão SUS. E aí, vale destacar isso, né? Para se fazer o cartão, ou aquelas pessoas que têm o cartão, mas ele não está Habilitado para o município. habilitado, tem que ir na sua UBS. Isso. É importante, isso foi feita essa mudança no começo deste mês, a gente fazia todo o cartão SUS no SIAC. E aí foi descentralizado para a população ter que despender o mínimo possível. Ela vai na sua unidade básica de referência, que é próximo da sua casa, com o seu comprovante de residência, com o seu documento CPF e sua certidão de RG, que aí a gente consegue elaborar o cartão. Se a pessoa já tem o cartão SUS, porque em 2002 a cidade inteira foi mapeada. Então a gente tem muita gente que tem o cartão SUS nacional. Ele serve para fazer vacina? Serve, só que se você precisar utilizar qualquer outra coisa, vamos supor, a pessoa tomou uma vacina e teve uma reação vacinal. Ah, mas eu tenho cartão SUS nacional, ela recebeu a vacina pelo cartão SUS nacional. Só que eu não posso fazer nada, dispensar nenhum remédio, fazer nenhum atendimento no prontuário local. Então eu não posso fazer nada com aquela pessoa que teve a reação vacinal. Porque o prontuário local ele precisa ser habilitado. O agente comunitário vai na sua casa, sabe que você reside naquele lugar. Nós temos também, gente, isso é exercer a cidadania. A gente tem muitas pessoas que vêm trabalhar em Batatais e que nesse momento já moram em Brodowska, Altinópolis, Jardinópolis e trabalham aqui, mas a mãe mora aqui. Então ela coloca como endereço da mãe e ela não reside naquele lugar. É ruim? Não, a gente pode fazer o atendimento. Só que a gente tem que entender o seguinte, não vem verba a mais ou a menos para aquela pessoa que mora em outro município, vai lá para o município que ela está morando. Então a gente tem que ter um pouco desse discernimento de que assim, a gente acaba se prejudicando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Batatais na década de 90, mais ou menos, vamos dizer assim, década de 2000. De 2000 a 2010, nós recebemos uma maior concentração de pessoas que vieram trabalhar na usina, que são pessoas que vieram de 5 cidades do interior do Pernambuco. A mesma verba que vai para tratar essa população lá, vem para nós. Só que a gente recebia, em média, 4.000 pessoas a mais na nossa população em Batatais. Eram 4.000 pessoas a mais que vinham tratar aqui, que nós não tínhamos a mesma verba que eles recebiam para tratar lá, entendeu? Mas aí o que acontecia? A pessoa ficava em Batatais, se tornava um cidadão batataense. Aí eu acho que assim, é extremamente importante. São pessoas que vieram para agregar o crescimento da cidade, que vieram agregar o fortalecimento do desenvolvimento da cidade. Então eles vão ser acolhidos para a gente, sim. Mas tem aquela pessoa que só vem, fica 6 meses aqui e vai para a cidade de origem. Então a gente tem que ter muito essa visão. É muito bom, eu tenho meus direitos, mas eu não tenho meus deveres como cidadão, né, Luciano? Então, voltando, o seu dever é de tomar vacina. É o seu direito, aliás, de tomar vacina, mas o seu dever é levar o cartão SUS. Indiscutivelmente, é uma coisa importante para nós. E a gente vai nas residências, às vezes, que faz do acamado e o acompanhante não tem cartão SUS. Então, não está sendo aplicada a vacina, então a população tem que se policiar para isso. Os convênios hoje estão pedindo cartão SUS, porque, por exemplo, tem muitas medicações que é o governo federal que libera, mesmo a pessoa sendo de convênio. E ela só vai conseguir pegar essa medicação a nível nacional se ela tiver o cartão SUS. Não tem problema que ela tem convênio, mas ela precisa do cartão SUS para engrenar no recebimento daquele remédio X, tá? Então, uma coisa indispensável. Voltando às vacinas, toda unidade básica tem os dias, que semana está sendo liberada para quem? E dia 13 de maio teremos o dia D, que é um sábado, véspera do Dia das Mães, onde todo mundo vai estar na rua para comprar o presente da mãe, para cuidar da mãe e vai tomar a sua vacina também. Este ano, devido ao cartão SUS, não vamos fazer vacina em supermercado, nós não vamos ter ponto volante pela informatização e pela presença do cartão SUS, que é importante a gente ter essa pesquisa na hora do cartão SUS, né? Então, a gente pede que a população tenha essa responsabilidade. Vamos fazer a vacina de gripe. Não vamos esperar morrer ninguém no final de maio para a gente tomar a vacina de gripe, igual aconteceu com a febre amarela. A gente sempre tem vacina de febre amarela no posto. E aí, em janeiro, eu tive que ouvir várias pessoas me falando, eu não fiz vacina porque acabou, uma vergonha, uma falta de respeito, a gente está lá na fila e não tem vacina. A vacina sempre teve disposição na rede básica de saúde. E você nunca se preocupou. Você se preocupou numa hora que todo mundo se preocupou. E eu tive, em contrapartida disso, eu tive várias pessoas que falaram assim, nossa, que bom, eu estou com a vacina em dia, eu nem preciso entrar nessa fila. Então, assim, é a tal da história do direito e do dever da população.
Então, vamos fazer a nossa parte. Eu tenho que tomar vacina, eu sou dessa faixa etária, eu vou lá e tomo minha vacina. E aí, eu já tomei minha vacina, a gente acaba a campanha, a gente atinge a meta de vacinar os idosos, atinge a meta de vacinar gestante, profissional da saúde, todo mundo. O que acontece? Se tivermos vacinas restantes que sobrarem, a gente pode fazer na população em geral? Isso vai depender da quantitativa. O ano passado a gente abriu muito pouco, porque a gente não tinha vacina. Esse ano a gente não pode falar que vai sobrar vacina para a população em geral. Mas a gente tem que entender que tem uma lacuna muito grande. A pessoa, às vezes, ela é portador de alguma doença e ela briga com você porque você não está fazendo a vacina dela. Aí eu pergunto, você tem alguma coisa? Não. Você toma algum remédio? Não, eu tomo remédio para pressão todo dia. E ela não se identifica como um hipertenso. Ela não se identifica como um cardíaco, como um portador de uma doença endócrina, né? Que toma o remédio da tireoide todos os dias. Então, a gente tem que entender a campanha. A campanha é para toda a população que tem alguma doença, faz uso de algum remédio contínuo ou esteja nas classes das faixas etárias, menor de 5 anos e idoso. O restante você pode tomar se tiver alguma comorbidade, alguma doença associada. Eu sou a pessoa que toma o remédio todo dia por algum motivo. Aí ela é introduzida nessas faixas etárias e as comorbidades começam semana que vem e a gente vai vacinar essa população. Todo ano tem essa questão das mudanças pontuais, né, de grupos, períodos. Eu acho que é difícil a gente ficar com uma agenda na memória, né? Até em função disso. Esse ano a gente teve essa novidade dos professores, né? Até que ponto isso de fato impacta na vacinação? Na nossa cidade especificamente, os professores eles eram vacinados. Sempre a gente vacinou o professor porque tem uma sequência. Vou explicar para vocês. O professor, antes dele ser professor, ele pode ser um idoso, ele pode ser um profissional da área da saúde também, e ele pode tomar alguma medicação. Então, assim, nisso você já enxuga um número muito grande de professores. Tem professor hipertenso, diabético, ainda mais a situação que está para dar aula, né, Luciana, está tão difícil um professor que não toma nenhuma medicação. Bom, então se é um professor jovem, não toma nenhuma medicação, no final da campanha sempre tem a procura, né, daquele professor que quer tomar vacina, que sempre procura todos os anos, a gente sempre beneficiou esses professores. Eu falo especificamente para Batatais. Para nós não faz muita diferença, porque a gente sempre fazia essa vacinação no professor, sempre no final da campanha, e por ele ser jovem, não se enquadrar em nenhuma dessas faixas etárias, até o período que a gente disponibilizava a vacina, ele não tinha adoecido, não adoecia, e passava o ano todo sem gripe, porque a gente fazia a vacina no final da campanha. Então foi um ganho sim, mas eu acredito que para grandes centros, onde você não consegue beneficiar todo mundo. Agora, no caso de Batatais, a população já era acomodada. A gente tem uma parcela da população que, mesmo se enquadrando nessas todas as faixas etárias, não tomam vacina em hipótese nenhuma. Então, tem essa sobra de vacina também. A gente vacinava 70%, a nossa meta era vacinar 70% da população. Depois foi para 75%, depois foi para 80%. Esse ano está em 85% ou 90%, não vou garantir para vocês, mas acho que está em 90%. É muita gente que está entrando, né? Porque a gente já está beneficiando, porque você vê o resultado do benefício de vacinar, né? Hoje eu vacinei uma camada de muitos anos, que eu vacino já ela há 6 anos, e tem uma cuidadora, que é uma das filhas, que todo ano toma. Ela falou assim, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi cuidar da minha mãe, que eu tomo a vacina de gripe, né? Eu não tenho mais doença, eu ficava muito ruim no inverno. Eu tinha pneumonia, eu tinha crises respiratórias, eu ficava muito mal. Então, quando você toma a vacina de gripe, e ela tem 55 anos, ela se encaixaria nos hipertensos na semana que vem, porque ela é hipertensa. Mas é hipertensa há pouco tempo, então antes ela não tomaria vacina. Mas como ela é cuidadora dessa camada, ela toma, porque o cuidador do acamado a gente faz. Então você para pensar o benefício da vacina. Então eu acho que depois de muitos anos da campanha, o pessoal já se acostumou com esse benefício da vacina. Então quem toma fala assim, é tão bom tomar vacina que quer tomar todo ano. Eu quero falar uma coisinha de reações vacinais. O pessoal me fala, a vacina tem reação? Eu vou dizer a experiência que a gente vivencia todos os anos. Tem ano que a vacina, ao aplicar, é uma vacina que arde na hora da aplicação. Tem ano que o pessoal fala assim, eu tive muito ardor na hora da aplicação, mas depois eu não tive dor nenhuma. Eu tenho pessoas que falam assim, nossa, essa vacina não dói de jeito nenhum, e fica 2 dias com aquela sensação dolorida no braço. Eu tenho pessoas que tomam vacina e falam assim, nossa, os 2 dias depois da vacina, esse ano foi uma pessoa jovem, uma profissional da saúde de 30 anos, me falou, nossa,
Que coisa, né? Esse ano eu tô jogada, fiquei com muito mal-estar no corpo, não tive febre, mas fiquei indisposta. Primeira vez que eu tenho isso, a pessoa me falou. Foi uma reação vacinal. Eu tive outra pessoa que faz parte dos idosos que falou que foi imprestável. Teve um quadro de nariz escorrendo, um mal-estar geral que ficou quietinho, trabalhou meio que a trancos e barrancos. Então, assim, existem as reações? Normalmente, a reação dessa vacina é até 48 horas após a vacina. O que a gente tem que avaliar é que nós estamos numa mudança de tempo, nós estamos tendo madrugadas frias e o pico da noite, depois das 9 horas da noite, muito gelado e o meio do dia muito quente. A gente tem a sensação que a gente está no deserto, né? Um calor de sol a pino essa hora do dia e nas extremidades frias. E às vezes a gente se desprotege, não dorme com uma cobertinha no pé da cama, sai desagasalhado porque vai do serviço para a vida, às vezes à noite tem alguma atividade. E essa mudança de temperatura, nessa época do ano, o corpo não aguenta. Então você já resfria nessa época do ano. Então tem muita gente que já está resfriado, né? Diferente da gripe. Eu falo que quem teve dengue sabe o que é ter gripe. É um mal-estar geral muito forte, uma febre muito alta, que você fica jogada, você fica deitada pelo menos uns 7 a 10 dias. Então, a gente não sabe o que é gripe. A gente sabe o que é resfriado. Então, as reações adversas, as reações que a gente pode ter da vacina da gripe são essas que eu citei. E que são brandas, toleráveis e passíveis para a aplicação da vacina. E voltando ao calendário, os professores vão ter que levar o seu comprovante. Aquele professor que não se enquadrou anteriormente nos crônicos, nos profissionais, nos idosos, eles vão ter que levar o olerite, tá? É a única identificação que ele é professor, não tem outra forma. Os portadores de doença crônica, como que a gente está fazendo? Precisa passar no médico para pedir uma declaração? Não, não precisa. Você tem, quem é do postinho, que já usa a unidade básica, que já é do grupo de hipertenso, já é do grupo de diabético, já faz acompanhamento no posto, o posto já identifica ele. Mas nessa época do ano a gente tem muito aquele que não usa o posto e só vai tomar vacina, como eu citei anteriormente. Então que ele leve algum comprovante de que ele tem aquela patologia, seja o receituário médico do que ele toma, a receita do remédio que ele toma todo mês. Tem alguns médicos, como está no retorno, já está encaminhando com o pedido da vacina, porque já é portador de tal doença, mas alguma coisa que se identifique, o cartão do remédio para quem retira remédio. Então, tem várias formas de comprovação, tá? E não esqueça do olerite. Indispensavelmente, cartão SUS. Gente, cartão SUS e carteira de vacinação é igual carteira de motorista, CPF, RG. A gente não pode perder, a gente tem que carregar esses documentos. Eu falo que a gente tem que carregar um documento de identificação, que seja a carteira de motorista ou o RG, e deixar os outros, todos que você precisa na sua vida, certidão de casamento, de nascimento, carteira de vacinação, CPF, tudo guardado num lugar que você possa acessar facilmente e não perder. Mudou de casa, muda com o documento junto. Mudou da casa da mãe, não deixa na casa da mãe, leve com você. É seu aquilo, é um documento seu. Perfeito. E de fato a gente fala exatamente isso, né? Atenção à carteirinha, atenção aos períodos de vacinação, porque no período H1N1 também ninguém esperava que fosse ter uma epidemia daquele porte, né? Então, ter essa prevenção de estar vacinado ajuda muito, e se naquele período, né, a maioria das pessoas tivesse seguido o calendário vacinal, a gente teria um impacto muito menor do que teve. É importante ser dito que muitas das pessoas que morreram, eu não tenho a quantidade em porcentagem, mas as pessoas que adoeceram de H1N1 ou que morreram são pessoas não vacinadas no ano anteriormente. O óbito que nós tivemos aqui, a pessoa não era vacinada, e a paciente que nós tivemos acamada, que ficou hospitalizada durante mais de 40 dias em Batatais, que sobreviveu ao H1N1, ela era, sim, vacinada em todos os outros anos. Naquele ano, por acaso, ela não tinha tomado a vacina. Então, a gente tem que se policiar muito com isso. Por que o paciente morreu de febre amarela? Ele não tinha vacina de febre amarela, em nenhum momento da sua vida, né? Então, a gente se posicionar nisso, né? Se eu tomar um antibiótico, eu saro da infecção? Sara da infecção, mas você tem que tomar o antibiótico corretamente. Porque se você tomar só tá na metade, você vai sarar naquele período. E aí, da próxima vez que você tiver a tal da infecção, estou dando um exemplo de uma doença, a sua infecção pode vir mais gravemente. Perfeito. O Cássio aqui com uma questão, né? Você falou a respeito de, para validar o seu cartão SUS ou para fazer o cartão SUS, levar o RG, um comprovante de residência. E o CPF. E o CPF. Ele pergunta exatamente isso, né? Aquele RG que já tem o CPF, vale como? Vale. E o comprovante de residência, fica uma cópia lá ou não? Só leva um original para a conferência?
Eu acho que, eu não tenho essa certeza, mas não precisa de ficar, porque na hora que você mostra, a pessoa já faz o documento, ela já está fazendo a cópia do seu documento. É importante que se você reside na sua casa com 5 pessoas, não precisa os 5 fazer cartão SUS, vai uma pessoa, um comprovante de residência daquelas pessoas, no caso de pais e filhos que são dependentes. Quando as pessoas são de maior, é bom que tenha um comprovante no mesmo, no nome da própria pessoa. Eu estou falando de comprovação de pessoas que usam a rede, o agente comunitário vai na casa dele todo mês, então é uma pessoa que é uma família assistida que a gente sabe quem é. E nesse momento a gente está tendo a procura de muitas pessoas que não utilizam a rede, que não recebem o agente comunitário na casa porque não querem ou porque não eram cadastrados naquele momento. E aí a gente vai ter que checar se essa pessoa reside lá. E também essa história de perder tanto cartão SUS. A população perde muito cartão SUS. Então é importante que não dá para você ficar fazendo primeira, segunda, terceira, quarta, até quinta via, vou fazer de cartão SUS, né? É complexo isso. É um momento que você perde do funcionário que poderia estar fazendo outra coisa e você não habitua a pessoa a ter a responsabilidade de fazer, né? É tão difícil quando você é assaltado e perde sua carteira de motorista, seu RG que tem que fazer de novo, né? Então, esses outros documentos também, é complicado você ter que fazer tudo de novo. Uhum. Bom, Érica, eu quero agradecer a presença aqui, deixar esse alerta de novo para as pessoas, né, que façam a vacinação no período certo, tenham essa noção de que às vezes a gente se enquadra em mais de um grupo, então procure já no grupo inicial aí da agenda para não se atrasar nessa questão, procure com antecedência já a sua OBS para regularizar o seu cartão SUS, para não ficar também para o dia da vacinação e tumultuar o ambiente. Eu espero que a gente tenha cada vez mais essa rotina de vacinação, para que não tenha o alto custo que nós estamos pagando dessas problemáticas. Eu falo que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa a todo momento, né? Nesse momento, a gente que está fazendo vacina e vocês estão fazendo o cartão SUS, né? Por que se posicionar? Porque vai ter um momento que você vai perder essa carteira, vai perder esse cartão SUS, então assim, se colocar no lugar de quem está fazendo, né? Vamos fazer a nossa parte, porque na hora que a gente precisa, numa emergência, por exemplo, quando o paciente morreu de febre amarela, eu emergencialmente precisei procurar toda a família para ver quem estava vacinado, quem do local ia receber a vacina. E foi muito fácil, eu agradeci muito a família, porque era uma família que, além de utilizar a rede pública, eles tinham todos os documentos, eles tinham cartão SUS, eles tinham carteira de vacina. Você não imagina como foi prazeroso e foi tranquilo fazer esse atendimento, né? Você cria até um vínculo maior com a população que você vai atender, porque você conhece a população que você vai atender. Então, assim, eu fico pensando, essa pessoa realmente se preocupava com a pessoa que estava do lado de cá, que no caso era eu, que fui fazer essa abordagem, que fui até o local, que fomos fazer a investigação, porque era necessário, e era necessário a urgência. Eu tinha 24, 48 horas para correr atrás desses documentos, para mandar para o Estado, para a gente conseguir doses em quantidade maior para vacinar a população batataense. Então, é uma coisa muito rápida. E quando você tem uma coisa muito organizada, isso tranquiliza. Então, assim, a população se colocar no lugar da gente no momento de emergência, né? Esse dia eu tive uma criança com catapora e eu fiquei que nem uma louca atrás da criança, que eu queria achar a mãe e a criança para saber se não tinha nenhuma gestante próxima. Porque agora a gente faz vacina de catapora, então a gente não tem grandes surtos de catapora, graças a Deus. Mas a gente tem que cuidar das gestantes que pode estar perto para evitar complicação. E eu fiquei uma semana para achar a criança, em uma semana o estrago já estava feito, porque a mãe mudou de lugar, mudou de casa 2 vezes, não atualizou o cartão SUS, não atualizou o endereço, não atualizou os contatos e a gente não conseguia achar essa criança na cidade. E aí, se ela passou com essa criança por vários locais que tinha alguma gestante, era um risco para a gestante, um risco para a própria criança que demorou para o atendimento também. Então, assim, essas coisas facilitam o nosso atendimento e melhoram a qualidade do nosso serviço. Bom, a gente agradece a presença, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Nós ficamos com a programação da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.